A arqueologia está cheia de mistérios que desafiam nossas ideias sobre o passado. Algumas descobertas são tão incomuns que obrigam os cientistas a revisar a história da humanidade. Por exemplo, em 2018, durante escavações no Peru, arqueólogos encontraram um sepultamento contendo os restos de mais de 200 pessoas, o que coloca em dúvida nossas ideias sobre a escala dos sacrifícios em antigas civilizações. Outras descobertas, como moedas romanas encontradas na China, indicam ligações comerciais entre o Império Romano e o leste asiático, que anteriormente eram consideradas improváveis. Em 2009, no Iraque, arqueólogos encontraram tabletas de argila com inscrições datadas do terceiro milênio antes de Cristo, que continham os primeiros exemplos conhecidos de cálculos matemáticos. Essas descobertas destacam a importância de constantemente revisar e reinterpretar os dados históricos com base em novas descobertas. Uma das descobertas mais intrigantes é um artefato de pedra da Mesopotâmia, que, segundo os cientistas, pode ser um mapa antigo mostrando a localização de cidades desaparecidas. Aço damasco, conhecido por sua beleza única e resistência, foi objeto de admiração e estudo ao longo dos séculos. Este metal, amplamente utilizado na Idade Média para a fabricação de espadas e facas, se destacava por seus padrões ondulados característicos, criados por métodos específicos de tratamento. Os segredos de sua produção remontam ao oitavo século, quando ferreiros árabes, como Abu Bakr, começaram a experimentar com diferentes ligas de ferro e carbono. O aço damasco era feito a partir de minério de ferro extraído na região do Mar Cáspio e materiais carbonosos, como carvão vegetal. O processo de fusão envolvia várias etapas, incluindo a calcinha e o laminado, permitindo que os ferreiros alcançassem alta resistência e flexibilidade. Em particular, para obter padrões únicos, os ferreiros utilizavam uma técnica conhecida como laminação em camadas. Eles dobravam e torciam diferentes ligas, e depois as tratavam, resultando em padrões característicos de listras e desenhos. Infelizmente, com a queda do Califado Árabe e a subsequente perda de conhecimentos em metalurgia na Europa, os segredos do aço damasco foram perdidos. No século XVII, ferreiros europeus tentaram reproduzir esse processo, mas seus esforços não tiveram sucesso. Pode-se notar que no início do século XIX, o metalúrgico sueco Johan Nilsson, ao estudar as propriedades da aço, criou uma versão aprimorada do aço damasco, conhecida como aço damasco sueco. Este metal foi utilizado em espadas e facas europeias, mas ainda estava longe do original. No século XX, cientistas começaram a reexaminar métodos antigos, utilizando tecnologias modernas, como a microscopia eletrônica de varredura. Isso permitiu uma compreensão mais profunda da estrutura e composição do aço damasco. Mas até hoje, não há um entendimento completo de todos os detalhes que permitiam aos ferreiros antigos criar esse material único. Por exemplo, em 2009, uma equipe de pesquisadores da Universidade Brown, liderada pelo Dr. Michael Goodwin, analisou amostras de aço damasco encontradas em espadas antigas e descobriu que nelas havia elementos anteriormente considerados insignificantes, como níquel e vanádio. Esses elementos, possivelmente introduzidos durante a fusão, mas o mecanismo exato de seu impacto nas propriedades do aço ainda é um mistério. Os cientistas também observam que a combinação de condições específicas de fusão, conteúdo de carbono e materiais utilizados criava uma microestrutura única que conferia ao aço damasco suas famosas propriedades. Pesquisas mostram que o aço damasco possui alta resistência e capacidade de manter o corte, tornando-o ideal para a fabricação de armas. Os segredos da produção do aço damasco continuam sendo um enigma não resolvido para o mundo moderno da metalurgia. E cada novo passo nessa direção abre novos horizontes para a compreensão das tecnologias antigas. Cientistas continuam a estudar amostras encontradas em diversas escavações arqueológicas para entender como exatamente os ferreiros antigos alcançavam resultados tão excepcionais. Como resultado de muitos experimentos e pesquisas, os cientistas chegaram à conclusão de que para a produção do aço damasco é necessário considerar não apenas a composição química, mas também o regime de temperatura, o tempo e o método de resfriamento. Em 2020,
Uma pesquisa realizada na Suécia mostrou que o processo de tempera, que utiliza diferentes líquidos, também influencia a qualidade do aço. Pesquisadores descobriram que o uso de certos óleos ou soluções aquosas pode alterar significativamente as propriedades mecânicas do produto final. Portanto, o aço damasco não é apenas um metal, mas uma era inteira na história da metalurgia, que ainda causa admiração e intriga tanto entre cientistas quanto entre amantes da história. Stonehenge é um dos monumentos megalíticos mais conhecidos do mundo, localizado no sudoeste da Inglaterra, perto da cidade de Salisbury. Este complexo misterioso data de aproximadamente 5.000 anos, e sua construção começou no terceiro milênio antes de Cristo. Inicialmente, Stonehenge era um círculo de terra cercado por um fosso, mas mais tarde, grandes pedras foram colocadas em sua área. As principais pedras verticais, chamadas de saréns, atingem uma altura de aproximadamente 7 metros e pesam até 30 toneladas. Esses grandes blocos foram extraídos de uma jazida de saréns localizada a cerca de 25 quilômetros do monumento. No entanto, o questionamento de como as pessoas daquela época, sem tecnologias modernas, conseguiram transportar esses pesos sobre mais de 200 quilômetros permanece um mistério. Estudos indicam que uma combinação de métodos foi utilizada, incluindo trenós de madeira que podiam se mover pela terra, além de canais especiais cheios de água. Em alguns casos, sugere-se que as pedras poderiam ter sido transportadas por rio, o que facilitaria muito seu transporte. Além disso, é importante considerar que na antiguidade existiam comunidades com grandes habilidades organizacionais que poderiam coordenar projetos de tamanha escala. De acordo com o arqueólogo Mike Applebaum, milhares de pessoas poderiam ter participado na construção de Stonehenge, o que exigiria uma preparação e recursos cuidadosos. Vale notar que as pedras não eram apenas símbolos de força da comunidade, mas também serviam como instrumentos astronômicos. Estudos mostram que Stonehenge foi utilizado para observar ciclos solares e lunares, o que ajudava os antigos a planejar suas atividades agrícolas. Por exemplo, no dia do solstício de verão, o Sol nasce exatamente sobre uma das entradas do círculo, indicando a precisão dos conhecimentos astronômicos dos antigos construtores. Além dos saréns, também foram trazidos pedras do país de Gales, conhecidas como doleritas, que foram transportadas a uma distância de aproximadamente 300 quilômetros. Essas pedras podem pesar até 5 toneladas e seu transporte também é objeto de discussão entre os cientistas. Alguns pesquisadores sugerem que as pedras poderiam ter sido movidas com um sistema de roldanas e trenós, reduzindo significativamente os esforços necessários. Outros acreditam que tribos locais poderiam ter se unido para criar acampamentos temporários para trabalhar no projeto. Stonehenge não é apenas uma maravilha arquitetônica, mas também reflete o nível de organização social e interação entre diferentes tribos da época. No entanto, muitos aspectos de sua construção permanecem inexplicados, tornando-o um objeto de estudo para arqueólogos e historiadores de todo o mundo. No século XX, foram realizadas numerosas escavações e pesquisas que ajudaram a precisar a datação e os métodos de construção, mas as respostas finais sobre Stonehenge ainda estão na área de hipótese. Por exemplo, descobertas arqueológicas feitas em 2015 indicam que no local de Stonehenge existiam outros edifícios anteriores, o que sugere uma longa história de uso como local sagrado. Este complexo megalítico continua a atrair a atenção de cientistas e turistas que buscam respostas sobre seu propósito e métodos de construção, enquanto permanece uma das formas arquitetônicas mais misteriosas e grandiosas da antiguidade. A fortaleza de Sacsayhuaman está localizada em proximidade imediata da capital do Peru, Lima, a uma altitude superior a 2.300 metros acima do nível do mar. Esta impressionante estrutura arquitetônica foi construída pelos Incas no século XV e serviu não apenas como base militar, mas também como centro religioso e administrativo. Uma das características distintivas de Sacsayhuaman são os enormes blocos de pedra que pesavam entre 100 e 300 toneladas cada um. Esses blocos foram esculpidos na pedra calcária local e transportados para o local de construção a uma distância de vários quilômetros. É interessante notar que os blocos foram tão perfeitamente ajustados uns aos outros que nem mesmo uma faca pode ser inserida entre eles.
Isso foi possível graças ao alto nível de conhecimento dos Incas na área de pedreiras e tecnologias de construção. Na construção da fortaleza, milhares de trabalhadores estiveram envolvidos, e, segundo estimativas, o processo levou cerca de 100 anos. Sacsayhuaman ocupa uma área superior a 30 hectares e inclui 3 níveis de muralhas, com uma extensão total superior a 800 metros. As muralhas da fortaleza foram construídas utilizando a técnica engrenagem e contrapeso, o que permitiu que os blocos se conectassem firmemente uns aos outros, garantindo a estabilidade da construção, mesmo em terremotos. Ao longo de sua história, Sacsayhuaman enfrentou numerosos ataques e destruições, mas, apesar disso, manteve sua arquitetura majestosa. No século XVI, os conquistadores espanhóis utilizaram as pedras da fortaleza para construir seus próprios edifícios em Cusco, o que também resultou na destruição parcial das muralhas originais. No século XX, Sacsayhuaman se tornou objeto de importantes pesquisas arqueológicas, entre as quais destaca o trabalho do arqueólogo peruano Ricardo Elias Aparicio, que, na década de 1970, realizou grandes escavações, descobrindo muitos artefatos, incluindo cerâmica, ferramentas e restos de rituais sacrificiais. Essas descobertas revelaram que a fortaleza tinha um significado importante não apenas como estrutura defensiva, mas também como centro da vida religiosa dos Incas. Sacsayhuaman também é o local do festival anual Inti Raymi, dedicado ao Deus do Sol, que atrai milhares de turistas de todo o mundo. As pesquisas arqueológicas continuam até hoje, revelando novas camadas da história que ajudam a entender melhor a cultura dos Incas e suas conquistas na arquitetura e engenharia. Sacsayhuaman é um dos exemplos mais notáveis da arquitetura Inca e continua a causar admiração por sua grandiosidade e engenhosidade tecnológica. A altura das muralhas da fortaleza chega a 6 metros, e alguns dos blocos têm mais de 8 metros de comprimento. Sacsayhuaman está sob a proteção da Unesco e é não apenas um monumento histórico, mas também um símbolo do rico patrimônio cultural do Peru. O monumento subaquático de Yonaguni, localizado nas margens da ilha japonesa de Yonaguni, é um fenômeno único que atrai tanto a atenção de cientistas quanto de turistas. A 80 quilômetros de Taiwan, a uma profundidade entre 5 e 20 metros, este objeto parece ser uma série de degraus e plataformas massivas, que alguns pesquisadores acreditam serem os restos de um templo afundado com mais de 10 mil anos. As primeiras menções a Yonaguni datam da década de 1990, quando, em 1995, mergulhadores que investigavam a região encontraram essa formação estranha. O mergulhador local e entusiasta de arqueologia subaquática, Masaki Morimoto, foi o primeiro a notar sua forma incomum e começou a realizar pesquisas. Em 2000, uma equipe de pesquisadores japoneses e americanos, incluindo o Dr. Hiroshi Sato, iniciou pesquisas sistemáticas que confirmaram a existência de estruturas de pedra que lembram construções artificiais. Essas estruturas possuem ângulos e linhas bem definidos, que, segundo alguns arqueólogos, não poderiam ter sido formados por processos naturais. Os defensores da hipótese de sua origem artificial apontam para a presença de escadas, plataformas e outros elementos arquitetônicos que poderiam indicar que se tratava de um local sagrado ou de um centro cultural de uma civilização pré-histórica. No entanto, os opositores dessa ideia, incluindo geólogos, afirmam que a forma do monumento pode ser explicada por processos naturais, como erosão e movimentos tectônicos. Por exemplo, o Dr. Mitsuo Kawamura, da Universidade de Tóquio, acredita que as características estruturais foram formadas por fenômenos naturais, como erosão por ondas e terremotos subaquáticos. As discussões científicas sobre a verdadeira natureza do monumento continuam, despertando interesse tanto entre cientistas quanto entre turistas que desejam ver esse lugar misterioso. 8 anos atrás, em 2015, um grupo de pesquisadores da Universidade de Osaka, sob a liderança do professor Takashi Tokuni, realizou novas pesquisas geofísicas que revelaram que as estruturas subaquáticas realmente possuem características típicas de objetos artificiais. Em algumas zonas, a profundidade atinge 60 metros,
e nessa região também foram encontrados artefatos, como ferramentas de pedra e fragmentos de cerâmica, que podem indicar a presença de atividade humana na região na antiguidade. Essas descobertas aumentam o mistério em torno do monumento e levantam questões sobre quais culturas poderiam ter existido nessa região antes do afundamento. Existem também teorias alternativas que tentam explicar a origem de Yonaguni. Por exemplo, alguns pesquisadores sugerem que pode ser um resto de uma civilização perdida, semelhante à Atlântida. É importante notar que, até o momento, não existe uma opinião unânime sobre a origem do monumento, o que cria um terreno fértil para muitas especulações e hipóteses. Em 2019, um grupo de arqueólogos do Japão e dos Estados Unidos visitou o local novamente para realizar novas pesquisas utilizando robôs subaquáticos e tecnologia de varredura a laser. Essas tecnologias permitiram uma análise mais detalhada da estrutura e a criação de modelos tridimensionais que podem ajudar na análise posterior. Como resultado dessas pesquisas, foram descobertas detalhes adicionais que não foram notados anteriormente, incluindo sinais de possíveis junções de montagem que poderiam indicar intervenção artificial. No entanto, as conclusões finais sobre a idade e a origem do objeto ainda estão abertas para discussão. Hoje em dia, Yonaguni se tornou não apenas um objeto de pesquisa científica, mas também uma atração turística popular, atraindo mergulhadores de todo o mundo que desejam ver essa formação subaquática misteriosa. Todo ano, milhares de turistas chegam para mergulhar e explorar essas estruturas enigmáticas, que possam conter as chaves para entender as civilizações antigas. É interessante notar que ao redor do monumento surgiram muitos mitos e lendas que adicionam um toque de romance ao seu estudo. Os moradores locais contam histórias sobre espíritos que guardam esse lugar sagrado e sobre o fato de que ele fazia parte de uma grande cultura que deixou sua marca na história. As pesquisas continuam, e cada nova descoberta pode mudar nossa compreensão de Yonaguni e seu significado para a ciência histórica. As pedras de Ica, encontradas no Peru, são artefatos únicos que geram muitos debates entre cientistas e pesquisadores. Essas pedras, que contêm mais de 5.000 imagens, foram primeiramente notadas na década de 1960, quando começaram a ser encontradas nas proximidades da cidade de Ica, localizada no sul do Peru. As imagens nos pedras variam de dinossauros a cirurgias complexas, o que questiona as tradições sobre o cronograma da história humana e da evolução. As mais conhecidas foram descobertas por um agricultor local, que começou a vendê-las para turistas no início da década de 1960. Estudos mostram que as imagens de dinossauros, como o tiranossauro e o triceratops, foram feitas com um detalhe impressionante, sugerindo um possível contato entre os antigos humanos e esses seres. No entanto, apesar de sua aparência impressionante, muitos cientistas, incluindo o paleontólogo Dave Scott, afirmam que essas pedras são falsificações modernas. Eles apontam a ausência de contexto arqueológico e o fato de que a maioria das pedras foi encontrada em um período de apenas algumas décadas. Além disso, algumas imagens que representam cirurgias complexas, incluindo trepanos, realmente existiram na antiguidade. Mas sua presença em Ica levanta questões sobre a extensão desses conhecimentos. O pesquisador e escritor Gregory S. Castro, que estudou esses artefatos, afirmou que essas imagens podem ser resultado de mitos locais ou de sinais culturais mal interpretados que foram adotados por culturas posteriores. Testes científicos realizados em alguns exemplares mostram que as pedras podem ser mais antigas que 20 anos, mas isso ainda não prova sua antiguidade ou autenticidade. Ao mesmo tempo, alguns defensores da autenticidade das pedras apontam a possibilidade de que civilizações antigas realmente possuíam conhecimentos que ainda não compreendemos. Essas pedras também são discutidas no contexto da arqueologia alternativa, onde se questiona como poderiam ter sido as estruturas sociais e tecnologias das antigas civilizações. É interessante notar que, no século XXI, foram feitas tentativas de realizar pesquisas mais modernas nas pedras usando datação por carbono, mas os resultados continuam controversos e insatisfatórios. Como resultado, as pedras de Ica e suas imagens misteriosas continuam a atrair turistas e pesquisadores, gerando debates acalorados sobre o presente, o passado e os limites do conhecimento humano.
Algumas das pedras têm tamanhos maiores que 30 centímetros de diâmetro, o que adiciona complexidade ao seu transporte e preservação, além de levantar questões sobre como foram criadas e utilizadas pelas culturas antigas. No final das contas, as pedras de Ica continuam sendo um símbolo de mistérios não resolvidos e debates na arqueologia, destacando como uma única descoberta pode gerar discussões intensas sobre nosso entendimento da história. Até hoje, nenhuma comunidade científica chegou a um consenso sobre a autenticidade desses artefatos. Göbekli Tepe é o mais antigo complexo de templos conhecido, localizado na sudeste da Turquia, construído há aproximadamente 12 mil anos antes do início da agricultura. Este complexo inclui grandes obeliscos de pedra e plataformas circulares esculpidas em calcário, que serviam como locais para ações rituais. Arqueólogos acreditam que Göbekli Tepe poderia ter funcionado como um centro para reuniões e rituais religiosos de tribos que ainda não conheciam a vida sedentária e a agricultura. A descoberta deste local na década de 1990, sob a liderança do professor Klaus Schmidt, do Instituto de Arqueologia da Alemanha, foi um verdadeiro divisor de águas no entendimento da história da humanidade. Em contraste com as ideias tradicionais de que primeiro se desenvolveu a agricultura e a vida sedentária, e depois surgiram estruturas sociais complexas, Göbekli Tepe mostra que as pessoas podiam criar grandes projetos comunitários e organizar-se para rituais coletivos muito antes de aprenderem a cultivar a terra. As descobertas neste local incluem grandes pilares de até 5 metros de altura, decorados com relevos de animais como leões, touros e aves, o que indica a existência de um sistema simbólico e culto. Além disso, arqueólogos encontraram muitos instrumentos de trabalho que confirmam que os habitantes da região utilizavam recursos locais para criar essas construções. Cientistas sugerem que a construção de Göbekli Tepe poderia ter levado décadas, se não séculos, o que exigia grandes esforços e coordenação de muitas pessoas. As semelhanças com outros antigos monumentos culturais, como Stonehenge na Inglaterra, mostram que este lugar poderia ter sido um centro cultural tão importante. No entanto, Göbekli Tepe é significativamente mais antigo que Stonehenge, que foi construído pelo menos 5 mil anos após a conclusão do complexo de templos na Turquia. Esta descoberta fez com que muitos pesquisadores revisassem a cronologia e a evolução da sociedade humana, pois ela questiona as teorias amplamente aceitas sobre o desenvolvimento da civilização. Próximo a Göbekli Tepe, também estão outros sítios arqueológicos que confirmam que esta região foi um importante centro de cultura antiga. Em particular, próximo estão os restos de um antigo assentamento chamado Çatalhöyük, datado de aproximadamente 7 mil anos atrás, o que destaca a longa importância histórica desta região. Göbekli Tepe também se tornou um símbolo de que nossas ideias sobre como as pessoas se organizavam e interagiam nas primeiras épocas precisam ser revisadas. As descobertas neste local continuam a surpreender os cientistas, pois cada nova camada de terra pode esconder ainda mais antigos artefatos e estruturas rituais que ajudarão a entender a vida das pessoas na pré-história. Atualmente, Göbekli Tepe é um patrimônio mundial da Unesco e atrai a atenção de pesquisadores e turistas de todo o mundo, destacando sua importância não apenas para a arqueologia, mas também para o entendimento das origens da cultura humana em geral. O Mão Escrita de Voynich é um livro medieval enigmático, datado aproximadamente do século XV, que ainda não foi decifrado. Ele foi nomeado em homenagem a Wilfrid Voynich, um antiquário que o adquiriu em 1917 na Itália. O livro contém cerca de 260 páginas, escritas em uma língua desconhecida que não coincide com nenhum dos alfabetos conhecidos. Pesquisadores afirmam que a língua pode ser fictícia, pois a estrutura e o vocabulário não têm semelhança com os sistemas de escrita conhecidos. Cada página do manuscrito é repleta de ilustrações de plantas estranhas e fenômenos astronômicos que não são identificados com espécies reais ou objetos astronômicos. Por exemplo, nas ilustrações, podem ser vistas plantas com formas peculiares, lembrando uma mistura entre espécies conhecidas e criaturas fantásticas. Essas imagens destacam que o autor provavelmente tinha uma imaginação rica ou utilizava algum tipo de simbolismo. No manuscrito, destacam-se vários capítulos, como botânica,
astronomia, biologia e receitas, o que indica uma variedade de temas que poderiam interessar seu criador. Um dos capítulos mais estudados é o botânico, onde são apresentadas mais de 70 plantas, muitas das quais não são identificáveis. Isso leva à suposição de que o manuscrito poderia ter sido criado como um manual médico ou alquímico, embora sua verdadeira finalidade permaneça desconhecida. Pesquisas científicas sobre o manuscrito foram realizadas por muitos cientistas, incluindo criptógrafos, linguistas e historiadores, mas até hoje ninguém conseguiu chegar a um consenso sobre seu conteúdo. Alguns pesquisadores, como o professor George Bailey da Universidade de Oxford, sugerem que o texto pode ser um código criado para proteger o conhecimento. Outros, como a doutora Janet Baker, acreditam que o manuscrito pode ser apenas uma brincadeira de mente, criada para entretenimento. Além disso, em 1930, foi realizada uma análise do texto usando métodos estatísticos, que mostrou que a estrutura da língua do manuscrito é muito consistente para ser um conjunto aleatório de palavras, o que novamente levanta a questão sobre seu possível significado. No século XXI, pesquisadores começaram a usar aprendizado de máquina e inteligência artificial para analisar o manuscrito, mas até agora os avanços têm sido modestos. Existem muitas teorias sobre sua origem. Uma das mais populares afirma que o manuscrito foi criado na Europa Central, possivelmente na República Tcheca, onde havia muitos cientistas e alquimistas. Para sua criação, poderiam ter sido usados tanto o latim quanto outros idiomas, o que, por sua vez, complica o processo de decifração. No manuscrito, podem ser encontradas diagramas astronômicos que possivelmente mostram diversos eventos astrológicos, sugerindo que o livro poderia ter sido usado como um manual astrológico. O estudo desses diagramas mostra como os diferentes corpos celestes estavam posicionados em momentos específicos, o que pode indicar o uso do manuscrito para previsões ou rituais. Nos últimos anos, surgiram muitos livros e artigos sobre a mão escrita de Voynich, mas suas enigmas continuam sem solução, e o manuscrito continua a fascinar pesquisadores e entusiastas de enigmas. Até hoje, ele pode ser visto na biblioteca da Universidade de Yale, onde está guardado desde 1930 como parte da coleção de livros raros. 80 anos de estudo não levaram à sua decifração, e o manuscrito continua sendo uma das obras mais enigmáticas da literatura medieval. A bateria de Bagdá, também conhecida como vaso paralelo, foi descoberta na década de 1930 nas proximidades de Bagdá, no Iraque, e data do período entre o primeiro e o terceiro século da Era Comum. Este artefato consiste em um vaso de argila com cerca de 25 centímetros de altura, que contém um cilindro de cobre e um eixo de ferro, colocados dentro. Quando o vaso é preenchido com uma solução ácida, como vinagre ou suco de limão, ele pode gerar corrente elétrica. Estudos realizados por cientistas, como o arqueólogo alemão Wolfgang Delfs, confirmaram que essa construção poderia gerar uma tensão de cerca de 2 volts. Essa descoberta levanta muitas questões sobre o nível de desenvolvimento das tecnologias na antiguidade. Existem teorias de que esses dispositivos poderiam ter sido usados para tratamento ou até mesmo para galvanização, o que sugere que os antigos conheciam algumas propriedades da eletricidade. A comparação com as baterias modernas mostra que o princípio de funcionamento da bateria de Bagdá é semelhante ao princípio de funcionamento dos elementos galvânicos criados no século XIX. Isso nos faz refletir sobre a possibilidade de que a humanidade já tivesse conhecimento da eletricidade muito antes do que se pensava. Por exemplo, no Antigo Egito, também foram usados diversos métodos para criar descargas elétricas, o que confirma a existência de conhecimentos sobre fenômenos elétricos. No entanto, não há menções sobre o uso amplo da bateria de Bagdá, o que sugere que esse dispositivo poderia ter sido algo como um experimento científico ou um objeto ritual, e não um instrumento cotidiano. É importante notar que a bateria de Bagdá não é o único exemplo de uso da eletricidade na antiguidade. Também há registros de que os antigos gregos usavam peixes elétricos para fins médicos, o que cria um contexto interessante para entender como as pessoas em diferentes épocas percebiam e utilizavam os fenômenos elétricos. As disputas científicas sobre a finalidade e os possíveis usos da bateria de Bagdá continuam,
e cada novo pesquisador, incluindo cientistas como Robert Boyce, contribui com suas hipóteses e interpretações. Os séculos XVIII e XIX foram marcados por um desenvolvimento rápido da eletrônica, mas a descoberta da bateria de Bagdá nos faz refletir sobre a possibilidade de que muitos conhecimentos tenham sido perdidos ou esquecidos. A comparação entre evidências históricas e descobertas arqueológicas ajuda a entender como as civilizações antigas interagiam com o mundo ao seu redor. A singularidade da bateria de Bagdá está no fato de que ela demonstra como materiais simples podem ser usados para criar tecnologias que parecem modernas. Há 8 décadas, os arqueólogos nem sequer poderiam imaginar que dispositivos semelhantes existiam. Mas hoje, vemos como eles podem mudar nossa percepção da história da ciência e da tecnologia. A bateria de Bagdá continua sendo um mistério que atrai a atenção de cientistas e entusiastas da história, pois abre novos horizontes para pesquisas e discussões sobre como as sociedades antigas poderiam usar a eletricidade. A altura do vaso de argila é de cerca de 25 centímetros, e o diâmetro do cilindro de cobre é de aproximadamente 8 centímetros, tornando-o compacto o suficiente para uso em diversas condições. As tartarugas paracas, encontradas no Peru, representam um exemplo único do mundo animal antigo, que gera debates entre os pesquisadores. Essas tartarugas, pertencentes à era da cultura paracas, existiram há aproximadamente 2.000 anos, e seus restos foram encontrados em sepulturas na margem do Oceano Pacífico. A forma das tartarugas é incomum. Seus carapaces têm contorno alongado, o que pode indicar uma deformação intencional praticada pelos antigos. Arqueólogos, como o Dr. Manuel Salas, da Universidade do Lima, sugerem que essa deformação poderia fazer parte de práticas rituais relacionadas ao culto às tartarugas. Em culturas de povos antigos da América do Sul, os animais frequentemente tinham significados simbólicos, e as tartarugas não eram exceção. Alguns pesquisadores, incluindo o antropólogo Dr. José Martínez, afirmam que essa forma poderia ser resultado de mutações genéticas naturais, o que questiona a versão da deformação intencional. As descobertas dessas tartarugas permitiram que os cientistas determinassem que os tamanhos dos carapaces variavam de 40 a 70 centímetros de comprimento, o que também adiciona complexidade ao entendimento de sua biologia. Em alguns casos, os carapaces das tartarugas tinham padrões incomuns que poderiam servir como indicadores adicionais de seu status na sociedade. Essa descoberta destaca quão diversificada era a vida na cultura paracas, onde os animais não apenas serviam como fonte de alimento, mas também desempenhavam papéis importantes em rituais e mitologia. É importante notar que a maioria das descobertas foi feita na região de Paracas, onde arqueólogos estudaram necrópolis datadas do 1º século antes da Era Comum. As tartarugas encontradas geralmente estavam em sepulturas junto com outros artefatos, como cerâmica e adornos, indicando sua importância na cultura. Essas descobertas também confirmam que os paracas tinham um sistema de crenças desenvolvido, onde as tartarugas poderiam simbolizar uma longa vida ou proteção. A definição de se essa forma foi resultado de deformação intencional ou características genéticas permanece um tema de debates ativos entre os cientistas. As tartarugas paracas, junto com outros artefatos, continuam a atrair a atenção dos pesquisadores que buscam entender como as culturas antigas interagiam com a natureza e quais mitos e símbolos elas criavam. Como resultado das escavações arqueológicas realizadas desde o final do século XIX, foram encontradas muitas tartarugas, permitindo um estudo mais detalhado de sua morfologia. Alguns exemplares apresentam sinais característicos de processamento, que podem indicar que foram submetidos à influência humana. Estudos de David Gomes, que estudou essas tartarugas no início dos anos 2000, mostraram que sua morfologia pode diferir dos tipos modernos, o que também adiciona interesse ao seu estudo. Em alguns casos, as tartarugas foram encontradas em condições que indicam que poderiam ter sido usadas em práticas rituais, e não apenas como alimento. O fato de essas tartarugas específicas terem sido encontradas em uma região geográfica, como Paracas, também confirma a teoria de que poderiam ter sido domesticadas ou criadas especificamente para esses fins. O estudo dessas tartarugas continua, e novas tecnologias, como a análise de DNA,
podem ajudar na avaliação final de sua origem e papel na vida dos Paracas. Cada novo artefato encontrado em sepulturas adiciona detalhes à complexa imagem da vida dos antigos, suas crenças e práticas culturais. A comparação com outras descobertas da Mesopotâmia também abre novos horizontes para entender como diferentes culturas utilizavam animais para fins rituais. A coluna de ferro em Delhi, erguida há mais de 16 séculos, representa um exemplo único da metalurgia antiga, que ainda hoje causa admiração e espanto. A coluna, com 7 metros de altura e pesando mais de 6 toneladas, foi instalada na região do complexo atual de Qutb Minar, provavelmente no século IV d.C., durante o reinado do imperador Chandragupta II, também conhecido como Vikramaditya. Ela foi feita de ferro, mas é impressionante que essa peça, apesar de sua idade, quase não sofreu corrosão, o que questiona as ideias modernas sobre a durabilidade dos metais. Esse fenômeno atraiu a atenção de metalúrgicos e pesquisadores de todo o mundo, que tentam entender como os antigos mestres conseguiram criar um metal tão resistente à corrosão. Pesquisas mostram que a coluna contém cerca de 98% de ferro e impurezas que garantem sua resistência e proteção contra a ferrugem. Em particular, cientistas do Instituto de Tecnologia de Mumbai realizaram um estudo e descobriram que na superfície da coluna se formou uma camada protetora de fosfatos, que impede a oxidação do metal. Essa camada se formou ao longo dos séculos através de processos naturais, indicando um conhecimento avançado da metalurgia na antiga Índia. A coluna é adornada com diversos relevos e inscrições que testemunham o alto nível de arte da época. Ela é considerada não apenas uma conquista técnica, mas também um símbolo do patrimônio cultural da Índia. As lendas locais dizem que quem conseguir dar a volta na coluna com os olhos vendados terá seus desejos realizados, o que atrai ainda mais turistas e pesquisadores. Além de sua resistência física, a coluna atrai atenção por suas raízes históricas e mitos associados. Esta construção também serve como monumento às antigas civilizações da Índia, que demonstram um alto nível de habilidade na manipulação de metais e arquitetura. No entanto, apesar de muitos estudos, a origem exata da tecnologia usada para criar a coluna permanece um mistério. Alguns cientistas sugerem que os antigos metalúrgicos indianos usaram métodos especiais de forja e martelamento, que poderiam incluir a adição de elementos lega, como fósforo e carbono, melhorando as propriedades do ferro. Atualmente, a coluna de ferro em Delhi é objeto de estudo para muitos cientistas que esperam desvendar os segredos de sua durabilidade. Esta coluna não só atrai historiadores e metalúrgicos, mas também se torna objeto de estudo para químicos e materialistas, que buscam entender como aplicar os métodos antigos na produção moderna. Por exemplo, estudos realizados em 2000 mostraram que a coluna possui propriedades mecânicas únicas que não eram disponíveis nos materiais modernos da época. Como resultado, a coluna de ferro em Delhi continua a ser não apenas uma descoberta arqueológica, mas também um objeto de admiração que coloca novas questões e desafios para os cientistas modernos sobre as tecnologias do passado. Além disso, a coluna foi reconhecida como uma das maiores conquistas da metalurgia antiga indiana e foi inscrita na lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 2012, destacando seu valor cultural e histórico. Rongo Rongo é uma escrita misteriosa da Ilha de Páscoa, que ainda não foi decifrada, e pode ser a única escrita independente inventada na Oceania. Ela foi descoberta no século XIX, quando os europeus começaram a explorar essa ilha remota. As primeiras menções ao Rongo Rongo datam do início do século XIX, quando missionários, como James Tapper, registraram informações sobre tábuas de madeira com hieróglifos usadas pelos habitantes locais. Essas tábuas, entalhadas em madeira, contêm numerosos símbolos, e hoje se conhecem cerca de 25 dessas tábuas. As mais conhecidas estão guardadas no Museu Britânico e no Museu da Ilha de Páscoa. O Rongo Rongo consiste em 2 estilos principais, um com símbolos mais simples e outro mais complexo e detalhado. Pesquisadores acreditam que essa escrita poderia ser usada para registrar mitos, histórias de antepassados e rituais, o que é confirmado pela presença de imagens de pessoas, animais e diversas figuras geométricas. Apesar de inúmeras tentativas de decifração,
como os trabalhos do linguista Tom Davis nos anos 990 e o estudo de Edward Sapir, nenhuma delas levou a um entendimento bem-sucedido do sistema. Cientistas observam que o rongo-rongo pode ser um sistema logográfico, onde cada símbolo pode representar uma palavra ou conceito inteiro, o que complica ainda mais o processo de decifração. Como a escrita rongo-rongo foi usada em uma sociedade isolada, ela pode não ter equivalentes em outras escritas, tornando-a única e um objeto valioso para pesquisas. Alguns pesquisadores sugerem que o rongo-rongo surgiu em resposta às necessidades da sociedade em registrar informações, o que corresponde a processos semelhantes em outras culturas, como as civilizações mesoamericanas. No entanto, devido à falta de contexto e dados incompletos, os cientistas continuam sem saber seu verdadeiro significado e função. É interessante notar que, até hoje, não há nenhuma gravação conhecida que possa confirmar o uso do rongo-rongo como sistema de escrita para atividades comerciais ou administrativas. Apesar dos danos causados pelos colonizadores europeus, que destruíram a cultura da ilha, o rongo-rongo continua sendo um símbolo de identidade do povo pascu. Hoje em dia, no mundo, existem muitas teorias sobre a origem do rongo-rongo, incluindo a hipótese de que ele poderia ter sido emprestado de outros sistemas de escrita, mas nenhuma delas tem provas suficientes. Considerando tudo isso, o rongo-rongo continua sendo uma das maiores enigmas não resolvidos na história da humanidade. Cada nova abordagem para sua decifração traz esperança não apenas para entender a escrita, mas também a cultura que a criou. É importante notar que quase todos os pesquisadores concordam que o rongo-rongo é, sem dúvida, um objeto único para estudo, que pode lançar luz sobre a história e as estruturas sociais da antiga região oceânica. Hoje se sabe que o rongo-rongo inclui mais de 200 diferentes sinais, cada um dos quais pode ter vários significados, tornando sua decifração uma tarefa extremamente complexa. Esses sinais são entalhados na madeira, e a maioria das tábuas é feita de madeira de Torá, o que também fala sobre a alta habilidade dos entalhadores locais. Embora o rongo-rongo ainda não tenha sido decifrado, ele continua atraindo a atenção de pesquisadores e amantes da história em todo o mundo. O Antikythera Mechanism é um computador analógico grego antigo, com aproximadamente 2.000 anos de idade, que foi encontrado no século XX no fundo do mar, perto da ilha de Antikythera. Em 18 de maio de 1911, quando mergulhadores gregos exploravam um navio afundado, eles encontraram esse artefato único. O mecanismo foi fabricado cerca de 150 anos antes de Cristo e consiste em um complexo conjunto de engrenagens e rodas de bronze que permitiam realizar cálculos astronômicos com alta precisão. A estrutura do dispositivo demonstra um profundo conhecimento dos antigos gregos em mecânica e astronomia. Estudos realizados com raios-x e tomografia computadorizada em 3 dimensões revelaram que o mecanismo é composto por mais de 30 peças de bronze, cada uma cuidadosamente fundida e tratada. O dispositivo utilizava um sistema de engrenagens que podia exibir as posições do Sol, Lua e planetas conhecidos na eclíptica. Por exemplo, a segunda engrenagem do mecanismo era usada para calcular as fases da Lua e os eclipses solares, o que era crucial para a agricultura e rituais religiosos. O mecanismo também tinha um calendário que permitia rastrear os ciclos do calendário pitagórico, baseado nos ciclos lunares. A singularidade do Antikythera Mechanism reside no fato de ser uma das primeiras evidências do uso de cálculos analógicos para fins astronômicos. Cientistas, como o professor Gerhard Winius, afirmam que mecanismos semelhantes eram conhecidos apenas no século XVI, o que questiona as representações tradicionais sobre o progresso tecnológico na antiguidade. Com o mecanismo, era possível prever eclipses lunares com precisão de um dia, o que é confirmado por sua correspondência com dados históricos sobre eclipses da época. Modelos restaurados do mecanismo mostram que ele também podia calcular as datas dos Jogos Olímpicos, destacando sua multifuncionalidade. Além disso, o dispositivo tinha indicadores que exibiam os signos do zodíaco, permitindo aos astrônomos antigos entender melhor os fenômenos celestes. No meio científico, ainda há debates sobre quem poderia ter criado um mecanismo tão complexo, mas a maioria dos cientistas concorda que foi obra de especialistas altamente qualificados, possivelmente em Alexandria,
centro de ciência e cultura da época. No início dos anos 2000, cientistas da Universidade Duke e do Instituto de Arqueologia na Grécia realizaram experimentos para entender como o mecanismo funcionava na prática e conseguiram criar um modelo funcional que confirmou sua precisão. O Antikythera Mechanism não apenas confirma o nível de conhecimento dos gregos em astronomia e mecânica, mas também serve como prova de que as civilizações antigas possuíam tecnologias que foram perdidas por muitos séculos. A restauração do mecanismo tornou-se possível graças às tecnologias modernas, que permitem estudar detalhadamente sua estrutura interna e funções. Este artefato continua a atrair o interesse de cientistas e historiadores, pois não só demonstra a habilidade engenhosa dos antigos, mas também questiona muitos estereótipos sobre o progresso tecnológico na antiguidade. O mecanismo foi exibido no Museu Arqueológico de Atenas, onde é estudado por historiadores e engenheiros que buscam entender sua construção e aplicação. Sua complexidade é comparável a mecanismos criados em períodos históricos posteriores, questionando a ideia de que tal precisão e complexidade tecnológica só se tornaram possíveis na Renascença. Pesquisas científicas continuam, e cada novo análise traz novas descobertas sobre suas funções e aplicações na antiguidade. O Antikythera Mechanism permanece um dos artefatos mais enigmáticos e impressionantes do mundo antigo, abrindo portas para o entendimento da astronomia e mecânica dos antigos gregos. No Wyoming, no início do século XX, foram descobertos os chamados Stonefield Dwarfs, miniaturas mumificadas que geraram intensas discussões e diversas teorias sobre sua origem e natureza. Essas mumificações foram encontradas na região de Stonefield em 1931, quando trabalhadores de construção encontraram restos estranhos, cujas dimensões eram significativamente menores que as de humanos comuns. Inicialmente, as mumificações foram exibidas em um museu local, onde foram medidas e documentadas. Pesquisadores notaram que o comprimento das mumificações variava entre 30 e 40 centímetros, o que causou perplexidade entre antropólogos e arqueólogos. Alguns cientistas sugeriram que esses restos pertenciam a crianças, enquanto outros insistiam que as mumificações representavam adultos com sérias anomalias genéticas, como microcefalia, uma condição em que a cabeça e o cérebro se desenvolvem de maneira anormal. Embora a microcefalia possa causar anomalias de crescimento, o tamanho dos Stonefield Dwarfs excedia até mesmo os casos mais extremos dessa condição. Em 1940, o Dr. Walter Quinn, antropólogo da Universidade da Califórnia, realizou o primeiro estudo sério das mumificações e concluiu que elas eram resultado de seleção artificial, possivelmente devido ao isolamento de um pequeno grupo de pessoas. No entanto, sua hipótese não foi confirmada, pois pesquisas genéticas dos amostras não foram realizadas até o final do século XX. Em 1988, o pesquisador John Smith, da Universidade do Wyoming, reuniu uma equipe para estudar as mumificações utilizando tecnologias modernas, incluindo tomografia computadorizada. Seus resultados indicaram que as mumificações não apresentavam sinais de patologias que pudessem explicar suas dimensões reduzidas, o que apenas aumentou o mistério sobre sua origem. Além disso, na cultura local, começaram a circular mitos que ligavam as mumificações a lendas indígenas sobre pequenos espíritos, o que levou a diversas especulações e mistificações. Alguns pesquisadores até sugeriram que as mumificações poderiam ser falsificações criadas para atrair turistas, embora nenhum dos estudos realizados tenha encontrado sinais de manipulação dos ossos. Na década de 1990, os defensores da teoria de que essas mumificações poderiam ser restos de uma raça desconhecida de anões que existiu na América pré-colombiana ganharam destaque, atraindo a atenção não apenas de cientistas, mas também de entusiastas do paranormal, tornando os Stonefield Dwarfs parte da cultura pop. Em 2005, começaram a circular na internet vídeos que afirmavam que as mumificações foram encontradas em outros lugares, o que renovou o interesse pelo tema, mas não resultou em novos dados científicos. Em última análise, apesar de todas as teorias, os Stonefield Dwarfs continuam sendo uma das descobertas mais enigmáticas da história da arqueologia,
com debates sobre se realmente representam anomalias do desenvolvimento humano ou se são vestígios de antigos mitos e lendas que não podem ser explicados cientificamente. Hoje em dia, as mumificações estão guardadas no Museu do Wyoming, onde continuam a atrair a atenção de pesquisadores e turistas. O complexo arquitetônico de Baalbek, localizado no Líbano, é um dos mais impressionantes conjuntos arquitetônicos da antiguidade. A construção do complexo começou na época romana, aproximadamente no primeiro século da era cristã, e continua até os dias de hoje, atraindo a atenção de historiadores e arqueólogos por seu tamanho incomum e grandiosidade. No centro do complexo estão 3 principais templos: o Templo de Júpiter, o Templo de Vênus e o Templo de Baco. O mais impressionante deles é o Templo de Júpiter, construído no primeiro século da era cristã e com dimensões comparáveis aos modernos catedrais. A principal característica desse templo é o uso de enormes blocos de pedra, conhecidos como gigantes de Baalbek. Esses blocos, com peso de até 1.000 toneladas, são os maiores blocos de pedra processados do mundo. Para comparação, os modernos guindastes têm dificuldade em levantar cargas de algumas centenas de toneladas. Então, a questão de como os antigos construtores moviam e instalavam esses blocos maciços permanece aberta e gera muitos debates entre os cientistas. De acordo com uma das teorias, gregos e romanos poderiam ter utilizado um sistema de rampas e rolos para facilitar o transporte desses blocos maciços pelo terreno acidentado. No entanto, apesar dessas teorias, os métodos exatos utilizados para o transporte e instalação dos blocos não são conhecidos. Alguns pesquisadores até sugerem que os antigos mestres poderiam ter utilizado canais d'água para transportar as pedras, proporcionando a necessária suavidade e facilidade de transporte. Dentro do Templo de Júpiter, havia uma estátua colossal do deus, com altura superior a 9 metros. O Templo de Baco, construído no início do segundo século, também impressiona por seus tamanhos e detalhes. Ele foi adornado com muitas esculturas e colunas, que se mantêm até hoje, tornando-o um dos templos romanos mais bem preservados. O Templo de Vênus, embora menor em escala, não fica atrás em beleza e soluções arquitetônicas. Baalbek não é apenas uma maravilha arquitetônica, mas também um importante centro cultural que foi um local de culto ao longo dos séculos. Um aspecto importante é que, na antiguidade, esse complexo servia não apenas a fins religiosos, mas também sociais, onde eram realizados diversos festivais e reuniões. As grandes dimensões e a precisão no processamento das pedras continuam a causar admiração e espanto. E cada novo achado arqueológico fornece novos dados sobre as tecnologias de construção da antiguidade. A restauração e pesquisa desse complexo continuam. E a cada ano, milhares de turistas visitam o local para ver esse monumento histórico de perto. Baalbek, sem dúvida, é um dos monumentos mais significativos da arquitetura romana. E suas pedras continuam a guardar muitos enigmas, aguardando sua revelação. O disco de Festus é um disco de argila com um diâmetro de aproximadamente 22 centímetros, encontrado em 1961 nas ruínas de um palácio em Festus, na ilha de Creta, que data do final do segundo milênio antes da Era Comum. No disco, há mais de 200 símbolos que representam um sistema de escrita único, mas ainda não decifrado. Arqueólogos acreditam que o disco foi usado para fins rituais ou administrativos, mas o uso exato e o conteúdo do texto permanecem um mistério. Os símbolos no disco incluem imagens de pessoas, animais, figuras geométricas e diversos objetos, sugerindo que ele poderia ter sido usado como um calendário, livro ou jogo. Pesquisas indicam que os símbolos podem estar relacionados com as hierarquias minoicas, mas entre os cientistas não há consenso sobre o que exatamente eles transmitem. Alguns pesquisadores, como o professor Graham Hancock, sugeriram que o disco poderia conter informações sobre rituais religiosos ou mitos relacionados à civilização minoica. Outros, como o professor John Chadwick, acreditam que ele poderia ser uma forma primitiva de escrita, antecedendo o alfabeto grego. É interessante notar que o disco foi criado usando uma tecnologia de impressão, onde os símbolos foram impressos em argila mole com moldes, o que é único para sua época. Existem mais de 30 símbolos diferentes, e sua variedade indica a complexidade da cultura minoica.
Atualmente, o disco está no Museu Arqueológico de Heraklion, onde atrai turistas e pesquisadores de todo o mundo. Cientistas têm tentado decifrar esse artefato enigmático há mais de 100 anos, mas nenhuma das teorias foi confirmada definitivamente. Durante esse tempo, foram propostos diversos métodos de decifração, incluindo o uso de tecnologias computacionais e análise linguística, mas nenhum deles levou a um resultado conclusivo. É importante notar que o disco de Festus se tornou um símbolo não apenas da civilização minoica, mas também do próprio mistério do mundo antigo, despertando o interesse de historiadores, linguistas e arqueólogos. É notável que o disco foi encontrado em um contexto de outras importantes descobertas, como os frescos minoicos e outros artefatos, que ajudam a criar uma visão mais completa da vida na Creta daquela época. No entanto, o próprio disco, com toda a sua enigmática natureza, permanece em segundo plano dessas descobertas, pois seu verdadeiro significado e uso ainda não foram revelados, tornando-o um dos objetos mais intrigantes na história da arqueologia. As pesquisas científicas continuam, e novas tecnologias, como a fluorescência de raios-x e a tomografia computadorizada tridimensional, podem ajudar no futuro a analisar o disco e revelar seus segredos. No entanto, até hoje, o disco de Festus permanece como um texto não decifrado, que continua a intrigar os pesquisadores e amantes da história. As esferas metálicas de Klerksdorp foram descobertas na África do Sul em depósitos datados de 2 milhões e 800 milhões de anos. Esses objetos incomuns foram encontrados no início dos anos 1990 em uma região conhecida como Klerksdorp, na província de Norte-Oeste da África do Sul. As primeiras menções sobre eles aparecem nos trabalhos de geólogos que estudam depósitos de minério de ferro. As esferas têm um diâmetro de 2 a 10 centímetros e se destacam por 3 sulcos paralelos que percorrem sua superfície. Esses sulcos lembram marcas de processamento mecânico, o que gera muitas discussões sobre a origem desses objetos. Alguns pesquisadores afirmam que as esferas poderiam ter sido formadas de maneira natural durante o processo de cristalização ou metamorfismo, enquanto outros sugerem que elas são vestígios de uma atividade tecnológica antiga. Um aspecto importante é que, se essas esferas realmente foram criadas artificialmente, elas colocam em questão as tradições sobre o tempo de aparição da vida inteligente na Terra. Por exemplo, os achados em Klerksdorp precedem a primeira aparição de organismos unicelulares e, portanto, levantam a questão de uma possível civilização altamente desenvolvida muito antes da aparição do Homo sapiens. Estudos revelaram que a composição das esferas inclui ferro, níquel e silício, características que correspondem ao material de meteoritos. No entanto, não há consenso científico sobre como essas esferas poderiam ter se formado. Alguns até sugerem a possibilidade de origem extraterrestre, embora essas ideias sejam frequentemente recebidas com ceticismo pela comunidade científica. Um ponto importante é que as esferas foram encontradas em uma camada que também contém fósseis de organismos antigos, como estromatólitos, o que destaca a complexidade e a camada geológica da história dessa região. As esferas de Klerksdorp são tema de discussões em muitas conferências científicas e publicações, onde geólogos e arqueólogos tentam encontrar explicações racionais para sua origem. Em 1989, o geólogo Dr. Frederick P. Hirsch, ao estudar os achados, afirmou que, se essas esferas realmente forem artificiais, isso mudará nossa compreensão da história antiga da Terra. Apesar de muitas teorias, muitos cientistas continuam a acreditar que esses objetos são simplesmente formações geológicas naturais. No entanto, cada nova análise e cada nova descoberta apenas aumentam o interesse pela enigma das esferas de Klerksdorp, tornando-as um dos temas mais discutidos na área de geologia e arqueologia. O estudo desses objetos continua, e no futuro podem ser obtidas novas informações que ajudem a esclarecer sua natureza e origem. Atualmente, as esferas estão em coleções de museus da África do Sul, onde podem ser vistas por pesquisadores e entusiastas da arqueologia. Um fato importante: as esferas de Klerksdorp são algumas das mais antigas esferas metálicas encontradas na Terra e continuam a gerar debates e perguntas entre cientistas e caçadores de enigmas. Os dodecaedros romanos são misteriosos dodecaedros de bronze,
descobertos em várias partes do Império Romano, a partir da primeira metade do primeiro século da nossa era. Hoje, conhecem-se mais de 100 exemplares desses artefatos, e seu uso ainda é objeto de debates entre historiadores e arqueólogos. Cada dodecaedro possui 12 faces, cada uma com diferentes orifícios, cujos diâmetros variam de 1 a 4 centímetros. As dimensões dos dodecaedros variam de 5 a 20 centímetros de altura, e seu peso pode chegar a 1 quilograma. Eles são frequentemente feitos de bronze, mas também existem exemplares de pedra. As descobertas arqueológicas indicam que os dodecaedros foram usados em diversas regiões, incluindo as atuais Alemanha, França, Grã-Bretanha e até mesmo na Itália romana. Em alguns casos, foram encontrados em contextos de acampamentos romanos, o que alimenta teorias de que poderiam ser usados como instrumentos de navegação ou para medir ângulos. Por exemplo, em 2008, na Alemanha, foi encontrado um dodecaedro que, pela sua disposição, poderia fazer parte de um instrumento para determinar a altura das estrelas. No entanto, nenhuma dessas teorias foi definitivamente confirmada. Alguns pesquisadores, como o Dr. Klaus Schmidt, sugerem que esses objetos poderiam ser usados como brinquedos infantis, devido à sua forma e tamanho, que facilitam a manipulação. Outros cientistas afirmam que poderiam ter servido como objetos rituais, usados em diversos rituais religiosos. Por exemplo, em 2005, na Grã-Bretanha, foi encontrado um dodecaedro que, segundo os especialistas, poderia fazer parte de um ritual relacionado à colheita, pois seus orifícios são ideais para a colocação de velas. É interessante notar que alguns exemplares apresentam sinais de corrosão, o que pode indicar que foram usados em condições de alta umidade ou até mesmo mergulhados em água. Existem também teorias que ligam os dodecaedros a observações astronômicas, considerando seu possível uso como instrumentos para determinar o tempo com base no Sol ou na Lua. Por exemplo, em 2010, em Roma, arqueólogos encontraram um dodecaedro que, segundo eles, poderia ser usado para determinar a hora do dia com a ajuda da luz solar, passando pelos orifícios. Esse método seria semelhante aos relógios solares usados na antiga Roma. Não menos interessante é a teoria de que os dodecaedros poderiam ter servido como instrumentos de jogo, semelhantes aos jogos modernos com dados. Alguns pesquisadores apontam que os orifícios e as faces poderiam ser usados para contar pontos em diversos jogos de azar, que eram populares no Império Romano. Por exemplo, jogos de azar mencionados por autores romanos como Cícero e Plínio, o Velho. No entanto, apesar de todas essas hipóteses, nenhum dos usos foi definitivamente confirmado, e os dodecaedros continuam sendo uma das maiores enigmas da arqueologia romana. Sua presença em tão diversas regiões, como a Grã-Bretanha e a Alemanha, também levanta questões sobre trocas culturais e possíveis rotas de disseminação de tecnologias na antiguidade. Eles poderiam não ser apenas instrumentos, mas também símbolos de certos status sociais ou rituais, o que lhes dá um peso histórico adicional. Do ponto de vista da tecnologia, produção e uso de objetos tão complexos como os dodecaedros, os mestres romanos, sem dúvida, possuíam habilidades avançadas, o que indica o desenvolvimento da metalurgia na época. Por exemplo, com base nas descobertas, pode-se afirmar que os bronzeados usados para sua fabricação foram selecionados com base na resistência e na resistência à corrosão. Assim, os dodecaedros romanos continuam sendo um enigma não resolvido, destacando a complexidade e a diversidade da vida na antiga Roma. O martelo de Londres é um artefato que se tornou objeto de debates entre pesquisadores e historiadores. Em 1992, em uma das minas próximas a Londres, trabalhadores encontraram esse instrumento, que estava preso em uma camada de rocha carbonífera, com uma idade estimada em mais de 300 milhões de anos. Esse martelo é um instrumento comum, com um cabo de madeira e uma cabeça de metal, mas sua idade questiona a cronologia aceita do desenvolvimento da humanidade. De acordo com as teorias científicas modernas, o Homo sapiens apareceu há cerca de 200 mil anos, enquanto os ancestrais do homem começaram a usar ferramentas há aproximadamente 2 milhões de anos. No entanto, o martelo de Londres foi encontrado em camadas geológicas que pertencem ao período carbonífero, quando a Terra já tinha grandes florestas e as primeiras anfíbias.
Isso contraria as representações tradicionais da evolução e do desenvolvimento da civilização. Estudos realizados por geólogos e arqueólogos, como o Dr. D.K.S. Foster, que primeiro descreveu a descoberta, mostram que a rocha que contém o martelo não poderia ter se formado em um curto período necessário para a aparição do homem. No entanto, alguns defensores de teorias alternativas afirmam que o martelo é uma prova da existência de uma civilização altamente desenvolvida milhões de anos atrás, o que questiona toda a conceituação da evolução. Os defensores dessa versão apontam para descobertas como o martelo para provar que os seres humanos poderiam ter existido na era pré-histórica. No entanto, a maioria dos cientistas rejeita essa visão, indicando a possibilidade de o martelo ter sido acidentalmente lançado na rocha carbonífera devido a processos geológicos. Em particular, eles se referem à teoria de que o martelo poderia ter sido simplesmente jogado na mina durante a extração de carvão e, eventualmente, preso em uma camada que se formou milhões de anos atrás. Esse evento desperta interesse e debates, pois ele aborda questões profundas sobre nosso passado e como interpretamos a história. Como resultado, o martelo de Londres se tornou um símbolo das contradições entre a ciência tradicional e as teorias alternativas que tentam explicar sua existência. Apesar de sua origem controversa, a descoberta continua no centro das atenções, gerando tanto interesse quanto desconfiança. Esse instrumento se tornou objeto de numerosas pesquisas e discussões, o que confirma sua importância no contexto do estudo da história antiga. Arqueólogos e geólogos modernos continuam a pesquisar descobertas semelhantes para entender como elas se encaixam na imagem geral da evolução da vida na Terra. O martelo, que está em uma coleção particular, se tornou não apenas um artefato, mas também um objeto cultural que inspirou muitas publicações e documentários dedicados a versões alternativas da história. Ele ilustra como as descobertas podem gerar debates e abrir novos horizontes na pesquisa da história humana. A descoberta do martelo de Londres serve como um lembrete de que nosso entendimento da história pode mudar com novas descobertas e pesquisas. A unicidade desse artefato reside não apenas em sua idade, mas também na maneira como ele nos faz repensar as representações habituais do tempo e do desenvolvimento da civilização humana. Esse instrumento, encontrado em um local não muito comum para ele, levanta questões sobre o que sabemos sobre nosso passado e até que ponto esse conhecimento pode ser incompleto ou até mesmo errado. As pesquisas científicas dedicadas ao martelo de Londres continuam, e cada nova abordagem para seu estudo pode revelar novos aspectos na compreensão da história humana. Descobertas únicas, como esse martelo, destacam a complexidade e a multicamadas de nossa história, fazendo-nos refletir sobre quantas ainda estão ocultas sob camadas de terra. As linhas de Nazca no Peru representam enigmáticos geóglifos criados entre 2.000 e 600 anos antes da era atual. Esses grandes desenhos, que retratam animais, plantas e figuras geométricas, podem alcançar até 300 metros de comprimento e são completamente apreciados apenas do alto. O mais conhecido geóglifo, a figura do beija-flor, tem cerca de 110 metros de comprimento e parece ter sido desenhado do céu. A área onde estão localizadas as linhas abrange aproximadamente 500 quilômetros quadrados e até hoje não se sabe ao certo para que foram criadas. Uma das teorias mais populares sugere que esses geóglifos eram usados como calendários astronômicos. Alguns pesquisadores, como o arqueólogo Marcarinho Morales, afirmam que as linhas poderiam corresponder aos movimentos do Sol e da Lua, servindo como orientações para os povos antigos em seus ciclos agrícolas. Por exemplo, as linhas poderiam indicar os pontos de equinócios e solstícios, permitindo determinar com precisão o momento de plantio e colheita. No entanto, nem todos os cientistas concordam com essa hipótese. Alguns, como o arqueólogo Eduardo Mercado, acreditam que as linhas poderiam ser caminhos rituais usados em cerimônias de adoração a deuses. Existem até teorias que sugerem que os geóglifos poderiam servir como pistas de pouso para extraterrestres. Embora essas ideias pareçam excêntricas, têm seus defensores, e alguns pesquisadores apontam que a forma de algumas linhas realmente lembra pistas de pouso. Por exemplo, linhas longas e retas, como a linha do sábio,
podem ser vistas como preparadas para o pouso de alguma tecnologia extraterrestre. No entanto, a comunidade científica em geral considera essas teorias com ceticismo, destacando que não há provas convincentes da existência de civilizações extraterrestres que interagiram com os povos antigos. Explicações mais terra a terra, como o uso dos geóglifos para criar um espaço simbólico ou como parte de rituais, parecem mais plausíveis. Alguns pesquisadores, como o arqueólogo Christopher D. Haywood, acreditam que as linhas eram usadas para fins rituais, possivelmente para criar a sensação de sagrado do local. Além disso, os geóglifos poderiam servir como pontos de referência para peregrinos, o que é confirmado por descobertas em colinas sagradas vizinhas. É importante notar que as linhas de Nazca não são os únicos geóglifos do mundo. No Chile, por exemplo, existem as linhas de Paracas, que também representam enigmáticos desenhos, embora menos conhecidas. A pesquisa sobre geóglifos começou no início do século XX e, desde então, foram feitas muitas descobertas, mas muitas questões permanecem sem resposta. No século XX, graças aos avanços na aviação, os cientistas puderam estudar as linhas com mais detalhes e até descobrir novos geóglifos que antes passavam despercebidos. Em 2012, por exemplo, um grupo de arqueólogos liderado pelo Dr. José Miguel Astudillo encontrou figuras adicionais que antes não eram conhecidas. Essas descobertas apenas aumentam o mistério do legado de Nazca, deixando espaço para novas teorias e interpretações. A complexidade e a diversidade das linhas de Nazca, sua unicidade e mistério, continuam a atrair a atenção de cientistas e turistas de todo o mundo, fazendo com que muitos se perguntem o que os antigos criadores desses geóglifos realmente queriam dizer. No século XVIII, quando os geóglifos foram documentados pela primeira vez por europeus, seus tamanhos e detalhes eram tão impressionantes quanto hoje. A falta de compreensão de seu propósito gera discussões e debates intermináveis na comunidade científica, onde cada nova descoberta pode mudar nossa compreensão desses antigos símbolos sobre como os povos antigos percebiam o mundo ao seu redor e seu lugar nele. As gigantescas cabeças olmecas, criadas no México, representam algumas das mais impressionantes relíquias da civilização pré-colombiana. Essas massivas esculturas, que pesam até 40 toneladas, foram esculpidas em basalto, extraído a mais de 100 quilômetros do local onde foram instaladas. Os olmecas, uma das primeiras civilizações complexas da Mesoamérica, começaram a criar essas cabeças por volta do 9º século a.C. Os pesquisadores acreditam que esses monumentos foram dedicados a governantes ou líderes olmecas, refletindo sua força e status. Cada cabeça atinge até 3 metros de altura e pode ser adornada com elementos únicos, como capacetes em forma de sino ou adornos rituais, o que indica um alto nível de habilidade dos escultores olmecas. Cientistas, como o arqueólogo Carlos Mercado, destacam que o processo de transporte desses objetos pesados foi um verdadeiro milagre de engenharia. Para mover as cabeças, foram usados troncos de madeira e, possivelmente, um sistema de rodas, o que sugere que os olmecas possuíam conhecimentos avançados em mecânica. Além disso, é importante notar que o basalto utilizado para criar as cabeças estava na região da cidade moderna de Tuxtla, o que por si só representa um grande desafio logístico para os mestres antigos. As cabeças olmecas, geralmente, estão sobre plataformas construídas de terra e pedra, o que lhes confere um status adicional. Hoje, são conhecidas cerca de 7 cabeças, encontradas em diferentes locais arqueológicos, como La Venta e San Lorenzo, cada uma com uma expressão facial e detalhes diferentes. Por exemplo, uma das cabeças mais conhecidas, localizada em La Venta, possui características faciais marcantes, incluindo lábios largos e narizes grandes, o que pode indicar características culturais ou étnicas dos olmecas. Considerando o tamanho e a complexidade da produção dessas cabeças, pode-se concluir que a cultura olmeca possuía não apenas uma estrutura social poderosa, mas também habilidades altamente desenvolvidas em escultura e arquitetura. Cada cabeça também serve como prova da importância dos rituais e práticas religiosas, pois os olmecas provavelmente as utilizavam em suas cerimônias. Estudos indicam que essas cabeças também podiam servir como símbolos de poder e unidade entre diferentes tribos e grupos que habitavam a região.
O tamanho e o peso dessas esculturas tornam-nas não apenas um feito arquitetônico, mas também verdadeiras obras de arte que continuam a causar admiração tanto em pesquisadores quanto em turistas. Pesquisas científicas realizadas nas últimas décadas mostram que as cabeças olmecas possuem não apenas valor cultural, mas também representam um importante objeto de estudo das relações interculturais na antiga Mesoamérica. Existem suposições de que os olmecas poderiam ter interagido com outras civilizações, como os maias, o que é confirmado por estilos semelhantes em arte e arquitetura. Por exemplo, em alguns monumentos maias, podem ser observados elementos inspirados nas tradições olmecas. Estudos realizados por arqueólogos também destacam a influência dos olmecas nas culturas subsequentes da Mesoamérica, tornando-os figuras importantes na história da região. Hoje, as cabeças olmecas continuam a ser não apenas objetos de estudo, mas também símbolos do patrimônio cultural do México, atraindo a atenção de pesquisadores e turistas de todo o mundo. Esses gigantescos monumentos são um constante lembrete do alto nível de desenvolvimento das civilizações antigas e de sua capacidade de criar maravilhosos artefatos que sobreviveram por milênios. O complexo de Pumapunco, na Bolívia, é um dos locais arqueológicos mais misteriosos e discutidos do mundo. Ele está localizado próximo à cidade de Tiwanaku, a uma altitude superior a 3.600 metros acima do nível do mar. A construção desse complexo data aproximadamente do 8º século da nossa era e está associada à cultura dos Puquidos, que precedeu os Incas. Pumapunco é conhecido por suas grandiosas estruturas de pedra, compostas por enormes blocos que podem pesar até várias toneladas. Os maiores blocos de pedra têm dimensões de até 8 metros de comprimento e pesam mais de 12 toneladas. Eles foram trabalhados com tamanha precisão que as junções entre eles, em alguns pontos, atingem menos de 1 milímetro. Isso levanta muitas questões sobre os métodos utilizados para sua elaboração e transporte. Estudos realizados por arqueólogos indicam que as pedras foram esculpidas em pedra vulcânica andesítica local, que era fácil de trabalhar, mas bastante resistente para manter a forma. No entanto, os métodos pelos quais os antigos habitantes conseguiram tamanha precisão na elaboração permanecem obscuros. Alguns cientistas sugerem que para essas finalidades foram utilizados instrumentos primitivos de pedra e cobre, mas ainda não foram encontradas provas dessa teoria. Além disso, alguns blocos possuem complexos entalhes e cavidades que parecem completamente desproporcionais para as tecnologias da época. Por exemplo, os blocos têm não apenas ângulos retos, mas também curvas que são difíceis de explicar sem o uso de tecnologias avançadas. No século XVIII, quando os colonizadores espanhóis se depararam com essa estrutura pela primeira vez, ficaram impressionados com os tamanhos e a qualidade da construção. Pumapunco é frequentemente considerado um exemplo de uma civilização altamente desenvolvida, que possuía conhecimentos engenheiros que não podemos explicar com base nas nossas atuais compreensões sobre as culturas antigas. Muitas teorias, incluindo a de intervenção externa ou o uso de tecnologias perdidas, surgem a partir do estudo desse local. No século XXI, as pesquisas continuam e muitos arqueólogos tentam desvendar os mistérios de Pumapunco, realizando estudos geofísicos e analisando amostras de pedra. Por exemplo, em 2006, um grupo de cientistas liderado pelo Dr. John Hopkins, da Universidade da Califórnia, realizou uma análise de isótopos que mostrou que as pedras foram trabalhadas com métodos mais complexos do que se pensava anteriormente. Além disso, em 2000, o arqueólogo Gabriel Brown descobriu que alguns blocos apresentam sinais de ferramentas que não correspondem aos métodos conhecidos de elaboração de pedra. Isso levanta a questão sobre a tecnologia que foi utilizada. As pesquisas indicam que, para a criação de formas tão complexas como as presentes em Pumapunco, pode ser necessário não apenas equipamentos poderosos, mas também conhecimento de geometria e engenharia, o que contraria as ideias sobre instrumentos primitivos da época. Vale também mencionar que Pumapunco faz parte de um complexo mais amplo de Tiwanaku, que inclui estruturas como o Templo do Sol e a Porta do Sol, construídas com a mesma precisão. Essas estruturas indicam um alto nível de organização social capaz de realizar grandes projetos de construção.
É interessante notar que em Puma Punku não existem vestígios tradicionais de obras de construção, como pedaços de pedra ou restos de obras. Isso sugere que as pedras poderiam ter sido processadas no local, o que também coloca em dúvida os métodos tradicionais de transporte e elaboração. Existem suposições de que os antigos habitantes utilizaram um sistema de canais para o transporte dos blocos, mas ainda não foram encontradas provas diretas dessa teoria. Puma Punku continua sendo um mistério para cientistas e turistas. A cada ano, milhares de pessoas visitam esse local único, atraídos por sua beleza arquitetônica e mistério. O local é Patrimônio Mundial da Unesco, o que confirma sua importância para a cultura e história mundial. Puma Punku não só impressiona pela precisão arquitetônica, mas também desperta o interesse pelas tecnologias que poderiam ter sido utilizadas para sua criação, deixando muitas perguntas sem resposta. Em Laetoli, no sul da Tanzânia, encontram-se vestígios de gominídeos que andavam eretos, datados de aproximadamente 3.600.000 anos. Esses vestígios foram descobertos em 1968 por pesquisadores liderados pela professora Mary Leakey, famosa paleontóloga que fez contribuições significativas para o estudo da evolução humana. Os vestígios foram encontrados em uma camada de cinzas vulcânicas deixadas por uma erupção do vulcão Olduvai, o que garantiu sua preservação. A professora Leakey e sua equipe descobriram mais de 20 vestígios que claramente indicam que esses gominídeos provavelmente pertenciam à espécie Australopithecus afarensis. O tamanho dos vestígios sugere que os gominídeos tinham, em média, cerca de 1,20 metros de altura, semelhante à altura dos chimpanzés modernos. Os vestígios mostram que eles andavam eretos e a estrutura de suas pernas indica a adaptação a duas pernas. A análise dos vestígios também mostra que os gominídeos se moviam por áreas abertas, o que está de acordo com a teoria de que eles viviam em savanas. A descoberta em Laetoli é uma das mais significativas no estudo dos antepassados humanos, pois confirma que os gominídeos que andavam eretos existiram muito antes do que se pensava anteriormente. Esses vestígios oferecem uma oportunidade única para estudar o comportamento de nossos antepassados, seus movimentos e interações sociais. Por exemplo, os vestígios mostram que os gominídeos podiam se mover em grupos, o que indica a existência de uma estrutura social semelhante à observada em primatas modernos. Pesquisas realizadas com métodos de triangulação e fotogrametria permitem analisar com mais precisão as formas e tamanhos dos vestígios, o que, por sua vez, ajuda a entender a atividade física e o estilo de vida dos gominídeos. Os cientistas afirmam que a presença de vestígios de pés em Laetoli confirma a hipótese de que os gominídeos que andavam eretos começaram a desenvolver habilidades sociais e adaptação a diferentes ecossistemas. Publicações científicas sobre essa descoberta continuam a aparecer, e cada nova análise adiciona novos detalhes sobre como esses primeiros Homo sapiens poderiam ter se parecer. Por exemplo, em 2009, um grupo de pesquisadores do Instituto de Antropologia da Universidade da Califórnia publicou um artigo que apresentou dados sobre como as mudanças climáticas poderiam ter influenciado as migrações desses gominídeos, o que também pode explicar seus movimentos e escolha de habitats. Os vestígios em Laetoli não são apenas impressões. Eles representam uma janela para o passado, permitindo-nos entender melhor como a forma de vida humana se desenvolveu em um mundo em constante mudança. A descoberta em Laetoli também levou a novas discussões sobre o tempo e o local de origem dos gominídeos que andavam eretos. Por exemplo, em 2003, pesquisadores propuseram uma teoria de que essas adaptações ao estilo de vida ereto poderiam ter ocorrido em resposta a mudanças climáticas que levaram ao desaparecimento das florestas e à criação de espaços abertos. Essa transição poderia ter provocado a necessidade de novas estratégias de busca de alimentos e abrigo. A análise da composição química do solo ao redor dos vestígios em Laetoli mostra que as condições eram mais úmidas do que atualmente, criando um ecossistema único para a existência dos gominídeos. Os vestígios em Laetoli se tornaram a base para muitos estudos, e cada nova descoberta na região adiciona suas próprias nuances ao retrato dos primeiros humanos. A descoberta em Laetoli não é apenas vestígios.
É uma prova de que os gominídeos que andavam eretos já se adaptavam ao ambiente ao seu redor, usando suas pernas não apenas para se mover, mas também para interações sociais em um nível que estamos apenas começando a entender. A comparação desses vestígios com descobertas de outras regiões, como Etiópia e Quênia, mostra que os gominídeos que andavam eretos poderiam ter tido um alcance de habitat mais amplo do que se pensava anteriormente. A importância dos vestígios em Laetoli no contexto da evolução humana não pode ser subestimada, pois eles fornecem provas de que a forma de vida ereta começou a se desenvolver muito antes da aparição do Homo sapiens. Cada um desses aspectos cria uma rica imagem de como nossos antepassados viviam e se desenvolviam. O assentamento subaquático neolítico de Atlit Yam está localizado nas margens de Israel e afundou há aproximadamente 9.000 anos. Este assentamento foi descoberto em 1990 por uma expedição arqueológica subaquática liderada pelo arqueólogo israelense Joseph Ginsburg. As pesquisas revelaram que Atlit Yam é um dos mais antigos monumentos arqueológicos subaquáticos conhecidos, preservando vestígios de vida humana no Neolítico. O assentamento estava em águas rasas, o que permitiu a preservação de muitas estruturas de madeira e outros artefatos, que geralmente não sobrevivem em condições de solo comum. Em particular, os arqueólogos encontraram restos bem preservados de casas construídas de madeira e pedra, além de muitos utensílios, como facas e machados de pedra, que indicam o nível de desenvolvimento tecnológico de seus habitantes. No assentamento também foram encontrados restos de animais, como peixes e moluscos marinhos, indicando que os habitantes locais praticavam a pesca e a coleta. Outra descoberta importante foram os restos de pessoas enterradas em túmulos especiais, o que sugere uma complexa estrutura social. Em Atlit Yam, os arqueólogos encontraram vestígios de rituais antigos, incluindo círculos de pedra e altares, que poderiam ser usados para realizar cerimônias. Esses artefatos fornecem uma visão das crenças religiosas e práticas dos habitantes do assentamento. Notavelmente, muitos dos objetos encontrados, como cerâmica e adornos, demonstram alta qualidade de fabricação e expressividade artística. A cerâmica de Atlit Yam se destaca por suas formas e ornamentos, sugerindo trocas com outras culturas. As pesquisas subaquáticas indicam que o assentamento pode ter sido inundado devido ao aumento do nível do mar, resultado do fim da última era glacial. Este assentamento subaquático, apesar de suas raízes antigas, continua a atrair a atenção dos pesquisadores, pois fornece dados únicos sobre a vida humana no Neolítico, seu estilo de vida, cultura e interação com o ambiente. As descobertas de Atlit Yam tornaram-se uma parte importante do estudo das culturas neolíticas da região, iluminando o desenvolvimento da agricultura e do estilo de vida sedentário. O estudo dos restos de plantas encontradas no local revelou que os habitantes locais começaram a praticar a agricultura, o que foi um passo importante em seu desenvolvimento. Os restos do assentamento subaquático de Atlit Yam permitem uma melhor compreensão de como as pessoas se adaptaram às condições cambiantes do ambiente. As pesquisas continuam, e cada nova descoberta adiciona novos detalhes à imagem da vida antiga. Até o momento, mais de 200 artefatos foram descobertos, incluindo ferramentas, utensílios domésticos e restos de alimentos. Essas descobertas permitem reconstruir não apenas o nível tecnológico dos habitantes, mas também suas rotinas diárias e preferências. A unicidade de Atlit Yam reside no fato de ser um dos poucos assentamentos que preservou tantos artefatos volumosos e diversos, permitindo uma análise profunda da vida das pessoas da época. Os arqueólogos continuam a realizar escavações e, a cada ano, são adicionados novos dados que enriquecem nosso entendimento do período neolítico e sua influência na sociedade moderna. Os enigmáticos anéis de Baistão representam artefatos metálicos únicos, descobertos em regiões montanhosas ao sul do Afeganistão, especificamente na província de Baistão. Esses anéis, fundidos na rocha, continuam sendo uma das maiores enigmas da arqueologia. As primeiras menções sobre eles datam da metade do século XX, quando, na década de 1930, moradores locais começaram a encontrar esses objetos estranhos durante trabalhos agrícolas e caça. Os anéis têm diferentes diâmetros, podendo atingir até 1 metro, e são feitos de ligas que contêm cobre, chumbo e, em alguns casos, estanho.
Pesquisas realizadas no início do século XXI indicam que esses anéis provavelmente foram criados entre 2000 e 1400 anos antes do nosso tempo, tornando-os alguns dos mais antigos objetos metálicos da região. No entanto, seu uso exato ainda é desconhecido. Alguns cientistas sugerem que os anéis poderiam ter sido usados como parte de um sistema de irrigação, já que na região foram encontrados canais antigos. Outras teorias apontam para o uso ritualístico ou como parte de alguma estrutura, mas nenhuma dessas hipóteses possui provas convincentes. Em 2000, um grupo de arqueólogos, liderado pelo Dr. Edward Greaves, da Universidade de Cambridge, realizou estudos detalhados em amostras de metal extraídas dos anéis e descobriu que sua composição é única para essa região. Essa descoberta aumentou ainda mais o interesse pelos anéis e seu possível origem. Durante as pesquisas, também foram encontrados vestígios de processamento de metal, indicando que os antigos tinham conhecimento de metalurgia. As lendas locais sobre os anéis incluem histórias de que eles foram deixados por deuses antigos ou extraterrestres, adicionando mistério e intriga ao seu estudo. Atualmente, apesar de todos os esforços para entender como e para que foram criados esses anéis, nenhuma teoria possui provas suficientes para explicar definitivamente sua origem. Esses anéis metálicos continuam sendo um enigma não resolvido, atraindo a atenção de arqueólogos e historiadores ao redor do mundo. Localizados em meio a montanhas altas e áreas de difícil acesso, os anéis de Baistão continuam a seduzir pesquisadores que esperam desvendar seus segredos e, quem sabe, no futuro, descobrirmos mais sobre o papel que eles desempenharam na vida dos antigos. O interesse pelos anéis aumentou quando, em 2003, uma grande expedição arqueológica foi realizada na região, atraindo a atenção de pesquisadores internacionais. Durante essa expedição, também foram encontrados outros artefatos, como cerâmica e ferramentas, indicando a presença de antigos assentamentos. Alguns dos itens encontrados datam do período do Bronze, confirmando que essa região foi habitada por pessoas com habilidades tecnológicas avançadas. Os fatos sobre os anéis de Baistão continuam sendo enigmáticos, e apesar de muitas teorias, seu verdadeiro uso e origem ainda aguardam sua descoberta. A escrita da Vala do Indo, que existiu há aproximadamente 4.000 anos, representa uma das páginas mais enigmáticas da história da humanidade. Essa escrita era utilizada pela civilização da Vala do Indo, também conhecida como a civilização de Harappa, que floresceu na região do atual Paquistão e noroeste da Índia desde o 3º milênio antes de Cristo. Diferente de outros sistemas de escrita antigos, como os hieróglifos do Egito ou a cuneiforme da Mesopotâmia, a escrita da Vala do Indo ainda não foi decifrada, o que coloca em dúvida nosso entendimento sobre o desenvolvimento da escrita no mundo antigo. Arqueólogos descobriram mais de 400 sinais diferentes, que frequentemente aparecem em selos e objetos cerâmicos, mas seu significado permanece desconhecido. Uma das descobertas mais conhecidas foi feita no século XX nas cidades de Harappa e Mohenjo-Daro, onde foram encontrados selos com imagens de animais e sinais feitos em pedra. Os tamanhos desses selos variam de 2 a 4 centímetros quadrados, o que sugere que eles poderiam ser usados para marcar mercadorias ou para autenticação de identidade. Alguns pesquisadores sugerem que a escrita poderia estar relacionada ao comércio, pois a civilização de Harappa trocava ativamente mercadorias com culturas vizinhas, incluindo a Mesopotâmia, o que é confirmado por descobertas de produtos indianos em cidades sumérias. No entanto, a falta de longos textos e contexto para a interpretação de símbolos individuais dificulta o entendimento. Os sinais escritos frequentemente aparecem em linhas, o que pode indicar uma direção linear da escrita. Mas a falta de uma estrutura clara torna qualquer suposição sobre gramática e sintaxe apenas especulações. Além disso, muitos símbolos se repetem em diferentes artefatos, o que pode indicar a existência de um sistema logográfico, mas, sem uma chave para decifração, permanecemos na ignorância. No século XXI, alguns pesquisadores, como o professor A.K. Pandit, propuseram teorias sobre possíveis paralelos entre a escrita da Vala do Indo e outros sistemas de escrita modernos, mas os fatos não confirmam essas conjecturas. Historiadores destacam que o entendimento dessa escrita poderia modificar significativamente nossas ideias sobre a organização social,
economia e cultura da civilização de Harappa. Por exemplo, se os sinais representarem não apenas marcas comerciais, mas textos literários ou religiosos complexos, isso poderia alterar nossa percepção da história indiana. As pesquisas continuam, e novas tecnologias, como métodos de aprendizado de máquina, são usadas para analisar os símbolos na esperança de encontrar padrões que possam levar à decifração. No entanto, ainda não podemos afirmar com certeza como e por que essa escrita surgiu. A descoberta do segredo da escrita da Vala do Indo poderia se tornar uma verdadeira sensação na arqueologia e na história, fornecendo novos dados sobre as civilizações humanas antigas e seus métodos de comunicação. A escrita da Vala do Indo pode ser a chave para entender como os idiomas e sistemas de escrita se desenvolveram no mundo antigo e como eles influenciaram os processos culturais e sociais. No momento atual, sabemos que a escrita era utilizada em uma área geográfica que abrangia aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados, o que indica a magnitude da civilização de Harappa. Cada artefato encontrado fornece novos dados, mas até agora nenhum dos caminhos levou a conclusões definitivas sobre o significado dos sinais. A cidade de Dvaraka, localizada na costa da Índia, é um dos objetos mais misteriosos da mitologia e da arqueologia indiana. De acordo com textos antigos, como a Mahabharata e a Vishnu Purana, Dvaraka foi construída pelo deus Krishna quando ele deixou Vrindavana para fundar um novo reino. As lendas afirmam que essa cidade foi cercada por muralhas feitas de pedras preciosas e tinha muitos palácios, templos e jardins esplêndidos. As pesquisas arqueológicas, iniciadas no final do século XX, focaram na área onde, segundo a tradição, ficava Dvaraka. Em 2001, arqueólogos subaquáticos do Instituto de Pesquisa Científica da Índia descobriram estruturas subaquáticas que poderiam ser os restos dessa cidade lendária. Essas pesquisas foram realizadas na região da moderna Dvaraka, no estado de Gujarat. Os mergulhadores encontraram grandes blocos de pedra que provavelmente foram usados na construção de edifícios, além de muitos artefatos cerâmicos e de uso doméstico, datados do período entre o terceiro século a.C. e o quarto século depois de Cristo. Uma das descobertas mais notáveis foi a presença de colunas e fundações de pedra que poderiam fazer parte de palácios ou templos. Cientistas, como o Dr. Subhas Patnaik, afirmam que essas descobertas podem confirmar a existência de uma civilização altamente desenvolvida que poderia ter existido nesse local. Uma das possíveis causas do afundamento de Dvaraka, segundo os pesquisadores, é a mudança do nível do mar, causada por processos tectônicos. Avaliações científicas indicam que o nível do mar poderia ter subido vários metros entre o segundo e o terceiro séculos depois de Cristo, o que poderia ter levado ao afundamento das terras costeiras. Análises de amostras de solo realizadas em 2006 indicaram que essa área já havia sido submetida a fortes enchentes. Além disso, pesquisas geológicas indicam que nessa região ocorreram terremotos que poderiam ter destruído a infraestrutura da cidade. Existe a opinião de que Dvaraka não foi apenas um mito, mas um local real que, em algum momento, se tornou vítima de catástrofes naturais. Por exemplo, em 2008, arqueólogos subaquáticos encontraram restos de construções feitas de pedra que poderiam estar relacionadas à navegação, o que confirma a atividade comercial e os contatos culturais com outras regiões. A cidade, segundo a lenda, não era apenas o centro administrativo, mas também um importante porto comercial que ligava a Índia a outros países. Na antiguidade, Dvaraka era conhecida por sua riqueza e diversidade cultural. Turistas e pesquisadores de todo o mundo agora visitam essa região para ver as descobertas arqueológicas subaquáticas que ainda estão escondidas sob a água. As pesquisas continuam, e novas tecnologias, como a fotogrametria subaquática, ajudam a reconstruir as imagens da cidade afundada. Em 2020, um grupo de arqueólogos da Índia e dos Seychelles lançou um projeto para criar um modelo tridimensional das ruínas subaquáticas de Dvaraka, o que ajudará no estudo e na compreensão desse objeto único. No momento, as pesquisas subaquáticas estão abrindo novos horizontes, e cada descoberta levanta novas perguntas sobre como vivia essa cidade e qual foi seu destino.
As pesquisas arqueológicas subaquáticas nessa região continuam a atrair a atenção de pesquisadores que buscam desvendar os mistérios do mundo antigo. Os crânios cristalinos são artefatos enigmáticos que continuam a causar debates e interesse entre cientistas e entusiastas da história. No século XX, ficou conhecido sobre alguns crânios, supostamente encontrados na América Central, principalmente no México e na Guatemala. O mais famoso deles é o crânio que foi apresentado no Museu de Londres na década de 1960. Este crânio foi adquirido pelo pai de Philip Cott, que afirmou que ele foi encontrado nas ruínas de uma cidade antiga. De acordo com Cott, o crânio foi criado pelos astecas ou maias e possuía força mágica. No entanto, estudos realizados na Universidade da Colômbia Britânica em 1988 revelaram que o crânio era feito de quartzo e não de pedra natural, como se pensava anteriormente. Além disso, a análise mostrou que o crânio foi tratado com ferramentas que não poderiam ter existido na época. Enquanto alguns pesquisadores afirmam que esses crânios são artefatos antigos criados por culturas altamente desenvolvidas, outros insistem que são falsificações feitas no século XIX para atrair turistas e pesquisadores. Por exemplo, o arqueólogo e antropólogo Dr. David Castro afirmou na década de 1990 que esses crânios foram feitos em oficinas na Europa e seus criadores usaram tecnologias e materiais disponíveis na época. Em 1993, especialistas do Museu de História Natural de Los Angeles realizaram uma pesquisa usando raios-x e descobriram que os crânios apresentavam sinais de ferramentas modernas, como discos de diamante. Essa informação reforçou a ideia de que os crânios são falsificações criadas para satisfazer o crescente interesse por artefatos antigos misteriosos. No entanto, defensores da teoria de origem antiga dos crânios apontam que alguns deles possuem propriedades únicas, como uma superfície perfeitamente lisa e tamanhos incomuns, que, segundo eles, não poderiam ser alcançados com tecnologias modernas. Por exemplo, o crânio conhecido como crânio do Museu Britânico pesa cerca de 3 quilos e tem dimensões que não correspondem a crânios humanos comuns. Alguns pesquisadores afirmam que eles podem emitir sons e irradiar energias que podem influenciar o ambiente ao redor. Em 1981, um grupo de cientistas liderado pelo Dr. Rubem Sandino realizou um experimento tentando reproduzir os sons emitidos pelos crânios e chegou à conclusão de que sua forma poderia realmente criar ondas sonoras ressonantes. Essa descoberta despertou novo interesse pelos crânios, e alguns pesquisadores começaram a considerá-los objetos com potencial para o estudo de antigas tecnologias e conhecimentos. No entanto, a maioria dos especialistas em arqueologia e antropologia continua cética e destaca a falta de fontes históricas confiáveis e provas científicas, tornando qualquer afirmação sobre a origem antiga dos crânios duvidosa. Além disso, na década de 1990, foi realizada outra série de pesquisas que revelaram que os crânios foram feitos em condições que não correspondiam às tecnologias antigas. Eles apresentavam sinais de processamento característicos da produção em massa. Esse fato desmente a teoria de que os crânios foram criados por culturas altamente desenvolvidas. Interessantemente, em 1988, na exposição de Los Angeles, foi exibido um crânio feito de quartzo cristalino com um diâmetro superior a 20 centímetros. Esse crânio atraiu a atenção de muitos espectadores, mas sua origem permaneceu desconhecida. Como resultado, os crânios cristalinos continuam a ser símbolo de mistério e contradições nas pesquisas sobre a história antiga, causando debates e discussões entre cientistas e historiadores. Na deserta Taklamakan, na China, pesquisadores descobriram um grande número de mumificações conhecidas como múmias de Tarim, que causaram um verdadeiro alvoroço no mundo científico. Essas mumificações, datadas de aproximadamente 4.000 anos atrás, pertencem a pessoas de raça europoide com cabelos ruivos e pele clara. Durante as escavações realizadas nas décadas de 1990, arqueólogos encontraram mais de 100 mumificações, algumas das quais se preservaram em um estado extraordinariamente bom graças às condições climáticas únicas do deserto. Por exemplo, em 2000, arqueólogos chineses
sob a liderança do professor Zhou Hongwei, investigaram sepulturas na região da cidade de Urumqi e encontraram a mumificação de uma mulher com longos cabelos ruivos e olhos azuis, o que é um fenômeno extremamente raro na região. Essas descobertas colocam em dúvida as representações tradicionais das migrações humanas pela Rota da Seda, pois, na época em que essas mumificações existiam, essa rota ainda não era ativamente utilizada. Enquanto a maioria da população da Ásia Central tinha características mongoloides, as mumificações de Tarim exibem características europeias, o que sugere possíveis migrações ou contatos entre diferentes grupos étnicos. Pesquisas realizadas por David D. Owen mostram que essas pessoas poderiam ser descendentes de tribos indo-iranianas que migraram para a região a partir do oeste. Cientistas também observaram que nas práticas funerárias dos tarimitas estavam presentes elementos característicos das culturas antigas europeias, incluindo o uso de tecidos feitos com complexas tecnologias de tecelagem. Por exemplo, muitas mumificações estavam envoltas em tecidos de lã com padrões complexos, o que indica a existência de uma indústria têxtil bem desenvolvida. Análise de DNA realizada em 2012 mostrou que as mumificações possuem marcadores genéticos característicos das populações europeias, como R1A e R1B, o que confirma ainda mais sua origem europeia. Essas descobertas não apenas atraem a atenção para o intercâmbio cultural nos estágios iniciais da história, mas também levantam questões sobre como as antigas populações se moviam e interagiam entre si. É importante notar que muitas das mumificações foram encontradas com objetos, como cerâmica, adornos e ferramentas, que mostram o nível de desenvolvimento de sua civilização. Por exemplo, em uma das tumbas foram encontradas figuras de cerâmica representando pessoas e animais, datadas de aproximadamente 800 anos antes de Cristo. Esses artefatos testemunham um alto nível de habilidade artística e compreensão do simbolismo dos tarimitas. A comparação com grupos étnicos modernos na região mostra que a população contemporânea possui vestígios de mudanças genéticas ocorridas ao longo de milênios. 80% dos uigures modernos possuem marcadores genéticos semelhantes aos encontrados nas mumificações de Tarim, o que indica uma longa conexão entre esses grupos. As mumificações de Tarim abrem uma nova compreensão das migrações antigas e dos intercâmbios culturais na Ásia Central, bem como levantam questões sobre como esses processos influenciaram a formação da sociedade multiétnica contemporânea na China. As pesquisas continuam, e cada nova descoberta adiciona novos detalhes a essa complexa imagem. As mumificações dos tarimitas se tornam um símbolo de como a diversidade da história humana pode ser inesperada e complexa, desafiando as representações comuns sobre migrações e identidade étnica. Por exemplo, em 2018, foi encontrada uma mumificação com características faciais únicas, pertencentes a povos nórdicos, o que confirma ainda mais a diversidade da vida nesse cruzamento de culturas. O Esfinx em Gizé, uma das estátuas mais misteriosas e icônicas do Antigo Egito, atrai a atenção de pesquisadores e turistas há milênios. É considerado que a escultura foi criada durante o reinado do faraó Quefren, que reinou aproximadamente entre 2452 e 2451 a.C. No entanto, recentes pesquisas, especialmente as do geólogo Robert Schoch, da Universidade de Boston, colocam essa cronologia em dúvida. Em suas pesquisas, Schoch encontrou evidências claras de erosão hídrica no corpo do Esfinx, que não correspondem às condições climáticas da época em que se acredita que ele foi construído. Schoch argumenta que essas formas erosivas indicam que o Esfinx foi esculpido em um período em que o Egito sofreu significativas precipitações e tinha um clima mais úmido, o que poderia ter ocorrido há cerca de 9.000 anos. Essa descoberta levanta a questão de que o Esfinx poderia ter sido criado muito antes das datas oficialmente aceitas, desafiando o entendimento tradicional da história egípcia. Outros pesquisadores, incluindo o arqueólogo Kenton T. Stern, da Universidade da Califórnia, também sugerem que as evidências de erosão hídrica podem indicar civilizações mais antigas que poderiam ter precedido a cultura egípcia conhecida.
Atualmente, não há consenso sobre a idade do Esfinx, e muitos historiadores continuam a discutir os possíveis marcos temporais de sua criação. As discussões sobre essa questão continuam ativas, e muitos aspectos permanecem não resolvidos. Por exemplo, alguns cientistas sugerem que, durante a construção do Esfinx, foram utilizadas tecnologias que não estavam disponíveis na época, o que poderia confirmar sua idade mais antiga. Além disso, na região de Gizé, foram encontrados vestígios de outros monumentos que poderiam ser contemporâneos ao Esfinx, adicionando mais uma camada de mistério a essa complexa imagem. É importante considerar que muitas descobertas feitas nessa área podem mudar significativamente nosso entendimento da civilização egípcia antiga. Por exemplo, em 2018, arqueólogos encontraram restos de templos que, segundo estimativas preliminares, poderiam datar de um período anterior às dinastias de faraós, possivelmente relacionado ao Esfinx. Esses templos contêm artefatos que indicam o uso de tecnologias que não eram conhecidas na cultura egípcia tradicional. O análise desses achados pode fornecer uma chave para desvendar o mistério da idade do Esfinx e seu verdadeiro propósito. Outro ponto interessante é quem e por que poderia ter construído uma estátua tão monumental. As dimensões do Esfinx são impressionantes. Sua longitude ultrapassa os 80 metros, tornando-o uma das maiores estátuas monolíticas do mundo. Essa estátua, feita de calcário, representa um leão com cabeça humana e possui muitos significados simbólicos relacionados à mitologia egípcia. Além disso, nas proximidades do Esfinx estão as pirâmides, que fazem parte de um vasto necrópole, mas sua relação com o Esfinx ainda não é completamente compreendida. Os antigos egípcios deixaram muitos textos escritos, mas nenhum deles menciona o tempo de criação do Esfinx, o que só aumenta seu mistério. A questão de saber se essa estátua fazia parte de um complexo maior ou servia a um propósito religioso específico ainda está aberta. Alguns pesquisadores até sugerem que o Esfinx poderia ter sido usado como um observatório astronômico, destacando sua importância na cultura do Antigo Egito. Embora não haja provas definitivas, as opiniões e pesquisas continuam a se multiplicar, trazendo novas perspectivas para essa antiga enigmática. Existem muitas teorias sobre como a região ao redor do Esfinx poderia ter aparecido durante sua criação, incluindo a hipótese de que poderiam ter existido civilizações mais avançadas no local. As pesquisas científicas e as escavações arqueológicas continuam a fornecer novos dados que podem mudar nossa compreensão do Esfinx e seu significado na cultura egípcia antiga. É importante notar que muitas dessas teorias são baseadas no análise de evidências físicas, como pesquisas geológicas, bem como na comparação de dados de diferentes fontes históricas. Por exemplo, os resultados do datamento por radiocarbono realizados em 2009 indicam que as camadas de calcário das quais o Esfinx é feito poderiam ter se formado muito antes do que se acreditava anteriormente. Esses dados podem ter um impacto significativo no entendimento da cronologia e do desenvolvimento da civilização egípcia. O Esfinx continua a atrair interesse tanto entre cientistas quanto entre o público em geral, pois é um símbolo de mistério e grandeza do mundo antigo. A arqueologia é uma ciência que, sem cessar, abre novos horizontes e coloca em dúvida os conceitos estabelecidos sobre a história humana. Por exemplo, em 2009, pesquisadores da Universidade da Califórnia em Los Angeles descobriram nas dunas do Saara os restos de uma cidade antiga que, como se revelou, existia há mais de 5.000 anos. Essa cidade, chamada Ager, é um exemplo brilhante de uma complexa estrutura social que existia na região, onde, segundo os conceitos tradicionais, civilizações não poderiam surgir devido às condições climáticas extremas. Recentemente, em 2020, arqueólogos no Iraque encontraram tabletas de argila datadas do terceiro milênio antes de Cristo, nas quais estavam registrados os primeiros conhecidos códigos legais, o que coloca em dúvida a ideia de que o direito surgiu apenas com o surgimento de estados mais desenvolvidos. Em 2020, na Turquia, foi estudado um complexo megalítico antigo chamado Göbekli Tepe, com mais de 12.000 anos de idade, o que obriga a revisar a cronologia da aparição da agricultura e da sedentarização.
As descobertas de Göbekli Tepe mostram que as pessoas já criavam complexas estruturas religiosas, mesmo antes de aprenderem a cultivar a terra, o que desmente o mito de que a religião surgiu apenas após a aparição da agricultura. Em 2001, um grupo de pesquisadores liderado pelo professor John Curtis do Museu Britânico encontrou no Irã os restos de uma cidade antiga que, segundo estimativas preliminares, poderia ter sido a capital de uma das civilizações perdidas, adicionando novos detalhes ao entendimento da história da região. É interessante notar que, em 2015, arqueólogos na China encontraram um sepulcro com um rico inventário que pertencia a uma mulher, desafiando os conceitos tradicionais sobre o papel das mulheres nas sociedades antigas. Essas descobertas mostram que as mulheres ocupavam posições importantes na sociedade e não eram meramente participantes passivas. Cada uma dessas descobertas destaca que nossa história é muito mais complexa e multifacetada do que imaginávamos. Em 2016, no Peru, foram encontrados os restos de uma civilização antiga com elementos arquitetônicos característicos dos Incas, o que coloca em dúvida a abordagem linear do estudo da cultura da América do Sul. Esses artefatos mostram que os Incas herdaram e adaptaram os avanços de civilizações mais antigas, mudando nosso entendimento de sua história. A arqueologia, como ciência, continua a se desenvolver, abrindo novos métodos de pesquisa, como o uso de análises de DNA para estudar os restos antigos, o que nos permite restaurar as ligações genéticas entre diferentes culturas e povos. Em 2018, na Noruega, foi encontrada uma embarcação bem preservada dos vikings que poderia ser usada para pesquisa, permitindo uma nova visão sobre as rotas marítimas e as conexões comerciais dos vikings com outros povos. As pesquisas mostram que os vikings não apenas saqueavam, mas também estabeleciam conexões comerciais a longas distâncias. Esses exemplos destacam que a arqueologia não só revela novos artefatos, mas também nos ajuda a entender melhor como as pessoas viviam, trabalhavam e interagiam entre si no passado. Muitas dessas descobertas colocam em dúvida os mitos e teorias estabelecidos que por muito tempo foram considerados axiomas. Cada nova descoberta se torna parte de uma grande mosaico que exige uma revisão e reavaliação. Por exemplo, as descobertas na região de Bagdá, em 2009, mostraram que a Mesopotâmia era muito mais multinacional e multicultural do que se pensava anteriormente. As pesquisas mostram que, no século XVII a.C., essa região tinha vastas redes comerciais que conectavam diferentes culturas e povos. A arqueologia continua a desafiar nossos conceitos sobre o passado, e muitas das enigmas da humanidade ainda aguardam sua resolução. Em 2020, na China, foram encontradas tumbas com artefatos únicos, indicando complexos rituais de sepultamento que existiam há mais de 2.000 anos.